segundo episódio do podcast Me Conta Tudo. E hoje a gente vai contar tudo sobre um assunto bem importante, que é a carência nutricional de maior prevalência no mundo e principalmente em mulheres. Então, hoje, 30% das mulheres têm carência nutricional de ferro. Então, hoje, esse assunto é muito importante. Eu trouxe uma convidada maravilhosa, super competente, a hematologista. Muita gente não conhece até essa área da medicina. O que é hematologista? Então, a hematologista é a médica responsável por cuidar do sangue. E o nosso ferro, ele tá ali trabalhando no sangue, nas hemoglobinas. Ela vai explicar tudo depois. O nome dela é Nádia Misael e ela vai se apresentar falando sobre o trabalho dela, o que ela faz. Vamos lá, Nádia, se apresente. Meu nome é Nádia Misael, eu sou hematologista no Hospital Universitário. Eu trabalho com residência médica há pelo menos 5 anos e eu adoro ensinar. Então, normalmente o que eu pego com os pacientes quando chegam no consultório com essa carência de ferro é ensinar eles, porque não adianta a gente falar para o paciente que você tem anemia ferropriva, toma o ferro e vai embora, porque simplesmente é enxugar o gelo que derreteu. O que a gente precisa é entender por onde está saindo aquele ferro, o que a gente tem que fazer para que ele não volte a acontecer aquela deficiência, tá? A gente sabe que as mulheres têm o ciclo menstrual, que elas sangram no mês. Então a gente perde sangue A gente perde todo mês. Algumas mais, porque tem sangramentos menstruais que duram de 5 a 7 dias, mas algumas menos, que tem sangramento menstrual de 2 a 3 dias, por exemplo. Então, se eu for uma mulher que eu tenho um sangramento, um fluxo menstrual muito forte, eu já tenho que acender tem que dar a minha... um alertazinho, porque duas coisas. Primeiro, ele sempre foi assim. Se desde a primeira menstruação eu já sangrei muito, então provavelmente você tem uma tendência genética a não fazer essa coagulação muito rápido. Então a gente pode, na hematologia, inclusive, ajudar a colocar medicamentos, né, que possam diminuir o sangramento no período menstrual. Para poder estancar aquela perda. Para durar menos. Em vez de sangrar 5 dias, vamos sangrar 4. Porque aí já diminui um dia de perda e você já tem uma reserva um pouquinho maior de ferro. Então, se eu for essa mulher, eu já tenho que ligar minha luzinha e conversar com a minha ginecologista e já fiscalizar os exames. E essa anemia ferropriva, para a gente identificar, é no exame de sangue que a gente faz essa constatação, se eu tenho ou não tenho, se tem uma pessoa que está ali, né, assistindo o nosso podcast e fala, gente, será que eu tenho? Como é que ela vai saber? Então, a anemia a gente olha pelo hemograma, que é o exame médico mais pedido no mundo. Então, hemoglobinas menores que 12 é considerado anemia na mulher. Tá? E é um exame super barato, né? Super barato. Inclusive, eu até comento com algumas pacientes, até eu não tenho pessoas, convênio, não sei o que. Gente, mas eu vou pedir um pedido. É menos de R$15. Então, assim, você pode chegar no laboratório Você pode chegar no laboratório sem pedido médico e fazer um hemograma. Preciso de fazer um hemograma. R$15, pago os R$15, vejo ali no hemograma, já tem um monte de informação importante, inclusive essa da anemia. Isso. Então, se tiver abaixo de 12, já posso procurar um médico, talvez esteja dentro desses 30%, então já pode procurar um hematologista para poder verificar as outras coisas, para ver se é isso mesmo. A gente dá uma colher de chá para a gestante, porque a gestante ela tem mais líquido, porque ela tem um bebezinho mais inchado. Então, na gestante, a gente considera a anemia menor que 10,5. Então, na gestante, a gente dá uma colher de chá por conta disso, porque ela, infelizmente, ela tem um outro serzinho lá que suga ela e ela tem essa retenção de líquido que provocado pelos hormônios. Que é fisiológico. Que é fisiológico. Né? Entendi. Tá? Então, aí é realmente no médico para ver essa parte do exame de sangue. Tem alguma outra condição, na mulher principalmente, que você acha que é importante se a pessoa tem isso, dela ter essa preocupação com ferro? Então, uma das queixas mais comuns do paciente, que às vezes ele não tem anemia, mas ele procura o hematologista por falta de ferro, é a queda do cabelo, unha quebradiça. Super importante isso. Sonolência diurna. Então, assim, eu acabei de comer, vou dormir, acordo 4 horas depois. Então, aquele sono mortal. E aquele sono não reparador. O paciente que dorme a noite inteira. Então, dormi 8 horas e acordei mais cansado do que eu fui dormir. Então, esse paciente, normalmente, ele precisa ver se ele já não tem uma deficiência de estoque de ferro. Porque nem sempre ele tem anemia. Ele pode ter só uma deficiência, ele já começa a ter sintomas com a deficiência.
Que é a ferritina baixa. Que é a ferritina baixa. E mais importante do que a ferritina é o estoque, que a gente fala que é o índice de saturação da transferrina. Esse estoque baixo, ele pode dar sintoma mesmo se o paciente não tendo anemia. Então, esse estoque esse exame que você falou, né? Ele é em percentual, não é? Ele é um percentual. Então, se tiver abaixo de quanto? Então, abaixo de 15%, os pacientes já começam a ter sintomas. Quer dizer que o carrinho que carrega o ferro está muito vazio. É isso? Isso. Entendi. Então, ele tem menos de 15%. Então, como é que é o nome do exame? Índice de saturação da transferrina. Então, a transferrina é o carrinho que carrega o ferro. Se esse índice de saturação, que é o quanto ela está cheia, está muito baixo, quer dizer que não está tendo muito ferro ali para carregar. Isso. Entendi. Então, assim, a gente tem várias causas para ter deficiência de ferro. Lógico, tem um sangramento menstrual aumentado, tem às vezes, eu quero fazer uma cirurgia plástica, você tem um sangramento da cirurgia plástica. Então, hoje, graças a Deus, já entrou na rotina do paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, ele já entra, o médico já olha o estoque de ferro. Porque se ele tem um estoque de ferro baixo, ele procura o hematologista, resolve o estoque de ferro, faz a cirurgia, e depois da cirurgia, eu sempre aconselho o paciente a retornar. Porque se o estoque de ferro estava baixo pré da cirurgia, eu preciso saber por quê. Né? Então, assim, não é o momento, então, né? Ele resolve ali para fazer a cirurgia e depois ele vai avaliar para que não diminua de novo. Para não diminuir de novo. Entendi. Tá? Porque, assim, muitas vezes a gente pega, por exemplo, paciente com cirurgia bariátrica, que quer uma cirurgia reconstrutora, e ele não tem condição de fazer, porque o estoque dele está baixo. Então, por exemplo, cirurgia bariátrica... pode dar uma complicação super séria de cicatrização. Isso, cicatrização. Não só cicatrização. Os pacientes podem receber sangue durante a cirurgia, que é uma complicação grave. Ter que fazer uma transfusão. Aumentar o tempo de permanência hospitalar, aumentar o risco de infecção no sítio cirúrgico. E muitas outras coisas, né? Então, se você não tem oxigenação, as bordas da ferida, elas não cicatrizam bonitinho. Então, aquela cicatriz linear que a gente gostaria que o paciente tenha, bonitinha, quase imperceptível, não vai ser atingida. Então, o objetivo da cirurgia plástica vai ser comprometido. Ninguém quer isso. Ninguém quer entrar numa cirurgia para ficar com a cicatriz feia, para ter que ficar cuidando de um curativo 30 dias. Né? Então, vamos resumir, gente. Olha que alerta importante. Vai fazer uma cirurgia, principalmente se for uma cirurgia grande, olhar, fazer um exame para ver como é que estão os estoques de ferro. Os médicos costumam fazer, mas se o seu médico não fez, vai atrás para poder ver isso daí, né? É a mesma coisa na gestação. Planejou a gestação, eu quero engravidar, parei pílula anticoncepcional e tudo mais. Olha, porque a partir do momento que você está grávida, eu posso até te dar ferro, não tem contraindicação nenhuma. Ferro oral você pode dar a partir da primeira semana de gestação, não tem problema nenhum. Ferro venoso a gente guarda um pouquinho para depois, mas também pode ser feito. Mas todo o ferro que a gente dá para a gestante é para o bebê. Ela não fica com nada. Então, se você entra numa gestação com ferropenia, esse neném não vai ter ferropenia, mas muito provavelmente você vai ter complicações. Tá? Nas minhas gestações, então vou contar um pouco da minha experiência. Eu tive 2 gestações e nas minhas 2 gestações eu não consegui tomar o suplemento de ferro que foi prescrito pelo obstetra. Porque, isso é super importante falar, né? Os efeitos colaterais da suplementação de ferro. Então, no meu caso, eu estava tomando um ferro quelado, mas assim, tive uma constipação seríssima que eu parei de usar. E aí tentei aumentar na alimentação, mas na gestação realmente é uma quantidade maior, não consegui. E aí eu fiquei de olho no meu ferro, fui no hematologista. Meu obstetra estava tranquilo quanto ao meu ferro, mas eu não estava como nutricionista, né? E aí fui no hematologista, eu acho que a minha ferritina estava 20, e ele prescreveu o ferro intravenoso. Então eu usei, eu acho que foi o que me ajudou, porque a gente, como nutricionista, a gente sabe que o ferro que o bebê vai ter na amamentação é o ferro que está no leite materno. Então, durante 6 meses, né? Se for uma amamentação exclusiva até 6 meses. Então, se a mãe chega já na amamentação com estoque de ferro baixo, de onde que vai vir esse ferro, né? Então, uma das coisas que eu gosto de dar alerta também é isso. Se você está com estoque de ferro baixo depois de 30 semanas, compensa você fazer a reposição, seja ela oral ou venosa, antes de começar a amamentação. Isso. Porque o ferro pode mudar o gosto do leite.
Então, se tiver que fazer depois... Se você faz depois ou durante a amamentação, você tem um risco do paciente desmamar. Dele querer desmamar. Isso, por conta do ferro. Porque o ferro tem um sabor muito... Tem um sabor bem característico. Metálico. E muitas vezes isso atrapalha o gosto da lactoferrina, do leite. Que e a criança pode desmamar. Então, assim... Ter essa atenção até 30 semanas, para garantir até 30 semanas você tem que ter essa avaliação. Eu falo que o ideal é no segundo trimestre você ter uma avaliação adequada, quando a gente vai fazer aquela curva glicêmica, tomar aquele líquido que toda gestante não gosta, vale a pena dar uma olhadinha no ferro. Porque é naquele momento que a gente consegue os melhores resultados. Ai, que maravilha. Entendeu? É naquele momento, por exemplo, se a gestação está complicada, eu preciso fazer uma transfusão intraútero, é naquele momento que a gente faz, a partir de 28 semanas. Então, a gente tenta segurar para mais ou menos esse período. Porque se precisar de ferro, você tem aí pelo menos umas 8 semanas para fazer isso com tranquilidade. Para conseguir manejar. Para manejar. E lembrar que o ferro, quase 80% do ferro que você dá na gestação vai para o bebê. Então, não fica, só 20% fica para a mãe. Com você, vai ficar muito pouco com você. E esse muito pouquinho vai te ajudar, pelo menos, os próximos 6 meses ali de amamentação. Tá? Muitas pacientes precisam, se ela não tiver efeito colateral do ferro oral, manter o ferro oral durante a amamentação inteira. Porque, normalmente, a gente já tem uma perda fisiológica, qualquer homem, mulher, criança, de 200 microgramas de ferro por dia, que é o descamamento intestinal, tá? E quando você amamenta, se você amamenta, por exemplo, 6 vezes ao dia, você joga isso daí para 400, 800. Então, se você não tem um aporte ou nutricional, ou suplemento, ou venoso, seja ele qual for de ferro, essa paciente, ela sai com déficit de ferro, mesmo que ela não tenha anemia. E ela tem que dar conta do bebê, né? Ela tem que dar conta do bebê, da casa, de tudo. Da casa... E fraca, mais cansada, mais fraca problema, é pior. Se foi um parto cesáreo, um parto normal, se, por exemplo, se ela teve uma complicação do parto, uma atonia uterina, que ela sangrou bastante, imagina, ela não dá conta, Então, assim... Você deixa aquela mãe super vulnerável, né? Super vulnerável. Então, assim... não tem necessidade. Não precisa. A gente hoje tem tecnologia, a gente tem médicos maravilhosos, né? Então, a gente tem outros tipos, que é uma coisa que eu quero falar agora. Existem outros tipos de ferro. Na nutrição, a gente estuda muito isso para ver quais os tipos de ferro têm menor efeito colateral. Então, hoje, na nutrição, a gente sabe do ferro lipossomal, que é um ferro que tem uma absorção melhor, que não compete com outros... porque tem esse problema do ferro também, que como ele é complicado na absorção, então o cálcio atrapalha a absorção do ferro, os fitatos, os folatos, o cafezinho depois do almoço atrapalha a absorção do ferro. Então, alimentar o ferro também, é muito egoísta, ele gosta ele sozinho, né? Então, assim, os ferros comerciais que a gente tem hoje, a maioria são ligados a sacarídeos, né? Então, a carboidratos. Né? Maltose, né? Isso. Ferripolimaltose. Maltose, carbomaltose, por aí desse sentido. Então, são carboidratos. E muitas vezes o paciente fala assim, eu tenho alergia ao ferro. Eu falei, impossível. O ferro você não tem alergia. Você tem alergia ao açúcar que foi grudado no ferro. Veículozinho que está tentando levar o ferro. Exatamente. Aí só trocar. É só trocar. Então, a gente tem opções orais várias, tá? Se eu não me engano, a gente não tem... opções lipídicas comerciais ainda. Mas é uma opção que a gente tem fora. Tem uma. Depois eu vou te mandar. Ele chama ferro lipossomal da Iosen. Não sei se pode falar a marca. Pode, né? É o meu podcast. Então, assim... eu vou até porque te mostrar. Normalmente a gente tem os ligados a açúcares, né? Então, por exemplo, tem paciente que tem intolerância a algum tipo de açúcar, o glúten, por exemplo. Tem muita dificuldade de absorver oral. Então, assim, esses pacientes não adianta você insistir no oral. Já muda a via. Já muda a gente tem outra via, exatamente. Né? A gente que é a via intravenosa. Tem a via intravenosa. E eu vejo muitos pacientes com medo de entrar nessa via intravenosa. Eu tenho paciente que já chegou para mim e falou, a médica me prescreveu um ferro intravenoso, eu não vou tomar esse negócio de jeito nenhum. E aí eu entro com o esclarecimento. Gente, é a outra via que você tem, então se você não consegue aceitar
né? Se o seu corpo não consegue absorver, digerir, causam efeitos colaterais muito fortes. Na via oral, vai para a via intravenosa, que é uma via que existe, que a gente tem que usar. Então, vai direto. Mas o grande problema da população geral é que ele acha que o ferro venoso é igual a sangue. Ah, entendi. Porque Acha que está tomando a transfusão. Porque a bolsa fica marrom. Escurinha, exatamente. Então é importante Tem saber muita disso. pessoa que acha que eu já vou falar na próxima olha, vez, falar, olha, não é transfusão, não é transfusão não de vai sangue, te passar. não é nada, é uma medicação industrializada com segurança microbiológica que vai no soro. Entendeu? Então, muitos pacientes têm esse medo. Inclusive, interessante. Até por questões religiosas, pacientes que não aceitam transfusão, você conversa com ele, mas não é. Eu falei, não é. Olha que São o soro coisas totalmente diferentes. E eles colocam na nossa frente. Tá lá o soro, bonitinho, coloca a medicação, mostra a medicação, a validade, coloca e em locais sérios, né? Em locais sérios, em clínicas que, claro, né, onde os clientes vão. Né? Porque tem muita gente que toma soro sem saber o que tem lá dentro, que é um outro problema. Que aí é outra coisa. Então, tem aqueles soros malucos, né, que misturam um monte de coisa que não tem estudos e tal, e a gente está falando do soro com ferro, com uma suplementação de ferro estudada já, comprovada. E assim, inclusive a gente faz em pacientes internados, né? Então, o paciente, por exemplo, ele teve um sangramento digestivo, uma hemorroida sangrante, por exemplo, que ele teve diminuição importante de ferro pelo sangramento, ele já pode, durante a internação, para uma cirurgia de hemorroida, fazer o ferro. Que aí ele já sai garantido que ele está ali com a reserva dele bonitinha. Né? E assim, por exemplo, coberturas de planos de saúde. Durante a internação, a maioria dos planos de saúde, eles não implicam muito com a reposição. Porque é um gasto ínfimo comparado à diária, honorários médicos e tudo mais. Mas em esquema ambulatorial, muitas vezes, nem todo plano de saúde cobre. Então, às vezes, se o paciente tem uma complicação que precisou ficar internado, às vezes até na gestação. Eu tive uma suspeita de trabalho de parto prematuro, fiquei lá monitorando o neném. Faça naquele momento, aproveita. Olha que dica importante também. Várias dicas. A doutora Nádia está dando várias dicas maravilhosas. Aproveita aquele momento, porque a cobertura intra-hospitalar do ferro é diferenciada da cobertura ambulatorial. Então, e você já está lá, então não vai ter que pagar a aplicação. Não, e provavelmente você já está com um sorinho, você já está com a veia, então você já está lá preparadinho, exatamente, já aproveita para... Tá? Então, assim, vale a pena. Tá? Na gestação, se tiver alguma complicação, suspeita de bolsa rota, suspeita de trabalho de parto prematuro, dá uma olhadinha, não custa nada. Lógico, tem situações, por exemplo, na eclâmpsia, que não é interessante você fazer reposição de ferro naquele momento. Por quê? Para não confundir, né? Para não confundir, porque, na verdade, o veículo do soro é o soro e você pode aumentar a pressão por isso. Então, assim, lógico, bom senso médico sempre vai prevalecer nessas situações. Agora, vamos falar um pouquinho mais de efeitos colaterais do ferro oral, que são muitos. Então, a gente tem o ferro oral, várias marcas, maneiras aí que você utilizar. E eu falo assim, o ferro, ele é egoísta, ele não gosta de ter alimentos juntos, ele não gosta de ter fibra juntos, não gosta de ter nada junto. Então, em geral, a gente faz a reposição do ferro em momentos entre lanches, né? Então, entre o lanche da manhã e entre o almoço, que o estômago está vazio para não ficar essa competição. Não ter a competição. Aí entra outro problema. Se você já tem um estômago mais sensível, que produz mais ácido, esse ferro dá problema. Que ele bate lá e ele é forte, né? Ele quer um meio, um pH bem baixo, para ele dissolver e ser absorvido. E nem sempre, um paciente que usa, por exemplo, um protetor gástrico, um meprazol todo dia, ele não vai conseguir esse pH suficiente para absorção. Então, muitas vezes, a gente faz a escolha por outra via, não seja oral, por conta de complicações. Então, o paciente está tratando uma úlcera. Teve uma úlcera 2 meses atrás que sangrou. Não dá para fazer ferro oral naquele momento. Então, assim, é bom senso, tá? Grávidas que já têm... Não tenham medo do ferro intravenoso. Qual é Existe alguma complicação do ferro intravenoso? Então, 10% dos pacientes têm reação alérgica a um tipo de ferro que tem menos quantidade, tá? Que seria o noripurum. O noripurum endovenoso, ele tem 10% de reação alérgica.
Que aí, na hora que tá fazendo Na a hora infusão... que tá fazendo a por isso infusão, que ele que tem fazer na vermelhidão clínica, no braço, ele pode aí até você tira rouquidão. na hora. Aí você tira, pode ou não fazer o antialérgico, dependendo da gravidade da reação Da alérgica. rapidez né, Isso. do E você atendimento. não volta a expor aquele paciente Ao Noripurum. ao Noripurum. E o Ferrinject? Então, a gente tem outras formulações de ferros, que é o ferro inject, que é a carboxpolimaltose, e tem mais um outro, o Novofer também, que é uma nova formulação venosa, que tem a mesma quantidade do que o ferro inject, que são açúcares diferentes. Então, você pode tentar esses tipos de açúcares diferentes para... Então, mesmo se der alergia, ainda Você tem pode outras tentar. opções E intravenosas. as opções, por exemplo, paciente que teve reação alérgica a Noripurum, tentou, por exemplo, o ferro inject, menos de 3% dos pacientes têm alergia. Que maravilha. O Novocevin é menos de 1%. Novocevin não, desculpa, o Novofer. Novocevin é outra coisa, tá? É menos de 1%. Então, assim, tem opção. A gente tem como fazer ferro venoso com segurança para a maioria dos pacientes. Lógico, pelo amor de Deus. Eu olhei que vou fazer ferro. Não faça ferro em casa. De jeito Porque nenhum. reação... mas minha tia é enfermeira, não sei o quê. Não faça. Pra que correr esse risco? A reação alérgica, ela existe. E às vezes, mesmo fazendo... Eu já tive paciente que fez, eu vou fazer na UPA perto da minha casa. Fez na UPA, terminou o ferro, foi mandado embora. Deu 2 passos fora da UPA e entrou em anafilaxia. Olha, pra Então, que assim, correr esse risco? Pra que correr esse risco? Não e uma faça aplicação isso. de ferro na clínica é R$200. Né? Então, assim, não é uma coisa caríssima a ponto de você querer fazer em casa, né? De fazer uma fazer uma infusão, né? Então, assim, não é absurdo, porque eu acho que, de repente, pode ter alguém achando que, gente, deve ser caríssimo, deve ser... O medicamento é caro, O né? medicamento O medicamento, é caro. infelizmente, ainda é caro. A gente está entrando com o genérico agora competindo Olha, com o caiu Ferrinject, então caiu a a patente. Então, a gente tem a carboxpolimaltose maravilha. venosa Genérica, genérica, que vai melhorar o custo pro usuário do ferro endovenoso. E também a gente fala que... Eu gosto muito do Ferrinject, a Mirella sabe disso, porque você diminui a ida do paciente à clínica. Então, você pode fazer 1 grama. Ele sobe o ferro e ele segura por mais tempo. Por mais tempo. Por exemplo, se você fazer Noripurum, você tem que fazer 5 idas do paciente à clínica para fazer a mesma dose. Então, não compensa, assim. É um barato que sai caro. Entendeu? Porque são 5 acessos, são 5 picadas. Uma dessas picadas, imagina, faz uma infecção no local. Acabou a história. A primeira vez que eu fui fazer o ferro, eu fiz o orçamento, né? Quanto que fica o Noripurum, quanto que fica o Ferrinject? O Noripurum ficava 1/3 do valor. Eu falei, eu vou querer esse daqui. Mas aí depois que você vê que você tem que fazer 3, 4 sessões, que é isso que você está falando, você fala, gente, não vale a pena. É melhor pagar mais caro, aquele outro, e fazer uma sessão e ele vai segurar muito mais tempo. E hoje o tempo é dinheiro, né? Então, por que você gastar 2 horas para fazer a mesma coisa se você consegue fazer em 30 minutos? Então, assim, é pesar, né? Porque se você acha sua hora de trabalho vale muito mais, não compensa. Não compensa, tá? Então, você tem que pensar... Então, essa análise ela é mais profunda. Não é só pegar o orçamento, é esse. Né? Você tem que ter essa informação que a gente está passando. De outra coisa. As pessoas que têm constipação com ferro. Se você fica muito tempo com ferro ali no seu intestino, você tem translocação bacteriana, super explosão de bactérias. Porque as bactérias amam ferro. Então, tem muitos pacientes que mudam flora a bacteriana por conta do ferro oral. E o outro lado também é verdadeiro. Pacientes também podem ter diarreia com ferro. Aí você também muda a microbiota. Ou seja, está mexendo ali. Está mexendo aí. Né? Então, a gente fala muito isso. Se o paciente, o ferro, se não tenta deu oral. Tenta oral. Mês, mudou o intestino. Mudou demais. Não volta. Volta no médico, vamos ver o plano B. Isso é muito importante, né? Essa volta ao médico. Porque às vezes a pessoa desiste. Ela fala, eu tentei, não deu certo e deixei pra lá. Ou seja, ela abre mão da saúde dela por conta de uma coisa. Ela tem que voltar. Eu falo muito isso para os pacientes. Gente, você tem que voltar. Por isso que é importante ter essa multidisciplinaridade, né? Porque você vê... Porque às vezes porque mesmo, por exemplo, ele não volta em mim. Mas ele volta, chega pra mim. Chega na Mirella. Mas, olha, não adiantou. Mas por que você não voltou? Por que você não voltou? Então, assim... Seu ferro não vai subir questionamentos têm que ser feitos. Só com a alimentação. Você tem que voltar, e tenho mesmo, mas não deu certo. Mas ela tem outras opções para te passar. Não desiste, né? Vai lá. Então, acaba que tem esse reforço
dos dois lados. Dos dois lados. Né? É muito comum a gente ver na ginecologia, né? A ginecologista hoje, graças a Deus, também é uma médica que já está passando bastante ferro. Continue assim, não tem problema nenhum. Isso, por favor. Só que muitas vezes o paciente, mas foi uma ginecologista que passou, eu posso confiar? Poxa, se você está confiando a saúde do seu sistema reprodutor nela, por que não confiar? Entendeu? Confie na prescrição dela e tudo mais. Se não der certo, vai pro hematologista. E assim, muitas vezes eu pego, por exemplo, meninas super jovens, 17, 18 anos, que desde a primeira menstruação sangraram muito, muito, muito. E a ginecologista começa a falar, não, vamos usar o hormônio. Nada contra o hormônio. Quem precisa usar hormônio, bem indicado, deve ser utilizado, tá? Só que antes a gente podia averiguar se ela não tem uma questão, porque normalmente nessa fase, ainda mais menina, ela nunca quebrou um osso, ela nunca precisou de fazer uma cirurgia, ela pode ter uma doença. Ela pode ter uma doença que aumenta o sangramento. E se você dá o hormônio, você não consegue diagnosticar isso. Você mascara, né? Você para de perder, mas você não resolveu. Você não resolveu. E, por exemplo, na gestação, que ela não vai ter o hormônio, como vai ser? Ela vai ter um sangramento maior no pós-parto? Ela vai precisar de uma transfusão de sangue no pós-parto? Então, assim, eu converso muito, né? Eu trabalho no hospital de universitário, a gente trabalha com residentes, a gente tenta conversar muito com residentes da ginecologia, é isso. Se achou que não tem causa do sangramento numa criança, num adolescente, está muito evidente, manda para o hematologista. Ou, pelo menos, se você não quer mandar, faça os exames de triagem básica para doenças com aumento de sangramento. Tá? Porque vale a pena. Você muda a qualidade de vida dessa paciente. E uma coisa que você falou, que não é tão importante quanto isso, mas acaba sendo para as mulheres, é a queda de cabelo. Extremamente importante. Eu fico vendo o paciente gastando horrores de aplicação intradérmica. De aplicação de íons, de suplementos. Eletroporação de várias coisas e tudo mais. E gente, os suplementos caríssimos de vitamina, pelo menos o ferro, de cisteína, de um monte de coisa. E o ferro tá lá no pé. Hoje, vai resolver, hoje, né? Infelizmente, a gente tem várias pessoas que cuidam, né? A gente tem tricologistas, tem dermatologistas, tem várias pessoas que cuidam de cabelo. Ok, não tem problema nenhum, cada um na sua área cuide do que você quiser. Mas uma coisa que você tem que garantir é que seu ferro esteja pelo menos adequado. Porque não adianta... Não é enxugar gelo. Não adianta aplicar minoxidil intracapilar, não adianta fazer nada se você não tem o ferro adequado. Se você não está consertando porque o ferro, ele que segura a raiz do cabelo. Então, se ele pode até formar aqueles... Você pode fazer novos. Aqueles baby hairs que a galera faz, mas ele não fica, ele vai ficar. Cai. Que dó, gastou um dinheirão, fez um novo fio, mas não vai ficar. Então, olhar essa parte. Outra parte... outro lado da moeda, o homem também que fez implante capilar, ele não pode ter o ferro muito alto, que também ajuda a cair. Hemocromatose. Sim. Ajuda a cair? Ajuda a cair. E aí é mais complicado, né? Porque não tem muito o que fazer. Tem, a hemocromatose faz a sangria. Então vamos explicar para eles, né? O que é hemocromatose? A hemocromatose é uma doença genética em que o homem acumula muito... Me corrija se eu estiver errado. Ele guarda muito ferro dentro do fígado. Não é isso? Inicialmente no fígado, e depois que o fígado está saturado, ele passa para coração e pâncreas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma doença de acúmulo. É uma doença oxidativa, né? Então, você fica guardando... Lembra que ferro, gente, é um metal, né? Ele enferruja. Ele vai enferrujar então, seus órgãos. Guardando ali no corpo. Isso. E aí, ao contrário das mulheres, ele fica com ferro demais. Então, a opção que os pacientes, quando chegam para mim, contam, que a primeira vez eu fiquei, que eu nunca tinha visto na nutrição, ele faz uma sangria. Então, ele tira o sangue. Na verdade, ele faz uma doação de sangue, onde a gente não aproveita o sangue. Exatamente. E aí ele joga fora, fora. É como se estivesse doando o sangue, só que não vai aproveitar porque aquele sangue tem ferro demais. E aí... o ferro demais também atrapalha o pelo. Entendi. Na nutrição, eu trabalho, a nutricionista trabalha quelando aquele ferro. Então, a gente faz aquelas estratégias para atrapalhar a absorção do ferro desses homens. O problema é que existem algumas mutações genéticas que você absorve ferro. Qualquer ferro que aparece, Exatamente. né? É isso aí, não tem jeito. Fica muito difícil de você conseguir. Porque as mutações genéticas de heterozigose, que a gente fala de baixa prevalência, quando um cromossomo só tá, as alternativas de quelação oral valem. Mas a homozigose, em que os dois genes estão...
Não tem jeito. Pega qualquer sangria. ferrinho que aparece, né? Inclusive na mulher. Aproveita. Eu tenho pacientes do sexo feminino que têm mutação em homozigose que precisam fazer sangria. Olha. Entendeu? Uhum. Mesmo O outro lado da moeda. o outro lado da moeda. Graças a Deus é bem raro. Né? Essa é uma mutação que foi descrita na população de vikings, que na época das guerras era interessante, porque o paciente sangrava com machucados da guerra e continuava a lutar, porque ele não fazia anemia. Olha. Então foi uma mutação benéfica. Só que hoje a em gente dia, não luta, a gente não sangra, a gente não perde esse tanto de ferro. Então tem que ter um cuidado. Entendi. E uma coisa que eu vejo que é importante também da gente falar, de diferença de homem e de mulher, seguindo nesse raciocínio, é que na mulher, na nutrição, ela come muito menos carne do que o homem. Então, uma das causas, ela sangra todo mês, perdendo o sangue, e na hora de ingerir, ela não consegue comer a quantidade de carne que o homem come. Então, acaba que essa ingestão de ferro fica prejudicada, um pouco mais diminuída. Então, e tem os vegetarianos também, né? Tem que os agora tem. Veganos. Que aí tem que ter um cuidado de. Gente, vegetariano. Chegou para mim vegetariano. Eu não é meu público, assim, eu trato quando realmente insiste, assim. Mas eu encaminho na hora para o hematologista. Porque ele tem que grande verificar. problema dos vegetarianos e veganos seria também o problema do paciente B12, da cirurgia da bariátrica, a B12. Porque a B12 é uma vitamina que a gente só tem nos alimentos derivados de origem animal. Então, se ele exclui isso, ele realmente. E durante a infusão de ferro também pode dar B12? Então, a B12, o veículo da B12, ele é intramuscular. A gente não faz endovenoso. Então, assim, teria que furar um segundo furo mesmo. Pode ser feito no mesmo momento? Pode. Mas não através do soro. Não através do soro. Entendi. Tá ótimo. Porque a absorção da vitamina B12 ela tem que ser mais lenta. Inclusive, meus pacientes de bariátrica, eles se queixavam muito da dor, que é uma injeção meio dolorida, né? Então, na verdade, assim, os veículos comerciais, a gente tem a vitamina B1, B6 associada a B12. Então, se você tira a ampola que tem B1 e B6, se diminui o volume, já diminui um pouquinho a dor. Pode também fazer aplicação junto com a lidocaína. 1 ml de lidocaína, mais a cianocobalamina, para não ficar muito dolorida. E as mulheres também podem reclamar de acne. A cianocobalamina aumenta a chance de acne na mulher adulta. Então, a gente pode tentar a metilcobalamina. Mas é melhor ficar com acne do que ficar careca, né? Então, depende. Porque tem pacientes que reclamam muito também, né? A acne na mulher adulta... elas têm que tomar cada 6 meses, né? Dependendo dos casos, até mais frequentes. Até de 3 em 3, talvez. Porque o estômago fica bem pequenininho. E, na verdade, é isso, né? Você corta na cirurgia bariátrica ou... você deixa de se alimentar, né, da vitamina B12 se você cortou o fator intrínseco, a célula parietal que produz o fator intrínseco, você também diminui a absorção de ferro, porque a célula parietal que produz o fator intrínseco é a mesma célula que libera o ácido clorídrico para diminuir o pH para absorver o ferro. Para conseguir absorver o ferro. Entendi. Então vai nos dois. É muito comum a associação. É muito comum no paciente inicialmente faz uma deficiência de B12, é muito comum isso, e com o passar do tempo... mais rápida, aí vai pro ferro. Vai pro ferro também. Então, paciente que fez cirurgia bariátrica tem que ficar acompanhando. De olho, pelo menos o bom de 6 é que eles têm esse acompanhamento, né, geralmente. O paciente que continua o segmento tem. Porque tem uns que deixam, né? O problema tem os pacientes, eu tô com o meu objetivo de peso... Nunca mais. Alcancei, e aí depois... Entendeu? E é muito comum, hoje tem pacientes mais de 20 anos que já fizeram cirurgia bariátrica, que largaram e você vê, mas o paciente está andando com a marcha aberta, e era só B12 que ele deixou de tomar, porque ele parou o segmento com o médico. Que ele acha que agora tá tudo normal. Tudo bem. Então, se você quer, eu falo isso para meus pacientes, olha, se você quer procurar um outro médico ou quer parar o segmento, me avisa, porque eu dou orientação para você saber quando você vai voltar. Entendeu? Não tem problema. A consulta é cara, não tenho condição. Não tem problema, né? Eu trabalho num paciente com SUS, né, no hospital universitário, que pacientes andam 600, 800 quilômetros. Doutora, eu não posso vir aqui de 2 em 2 meses. Tudo bem. Eu dou uma orientação para o seu médico lá do seu ambulatório olhar você. Se tiver fora desses parâmetros, ele tem que mandar de volta. Então, assim, não tenha medo de falar para o seu médico, falar assim, doutor, eu não consigo pagar a consulta, eu não consigo voltar aqui. O que eu posso fazer nesse meio termo? Gente, isso é aceitável. Um dos objetivos desse podcast é isso, é passar essas informações para que as pessoas sejam responsáveis pela sua saúde.
né? Então, assim, você tem que ter uma organização de... Eu não fui nesse médico, não deu para eu esse ano. Igual muitos exames de mama, né? De mamografia, que muitas mulheres já têm essa consciência e faz. Então, de você ter essa preocupação. Se você já teve anemia, não está na menopausa ainda, porque na menopausa melhor. Tá em lado bom da menopausa, né? Então, até parar o sangramento, Uhum. você piora. Ah, porque tem um fluxo Você aumenta o fluxo aumentado, aumentado. porque você não tem o contraestímulo É do FSH. verdade. Então, é muito comum É. aí, na mulher, na perimenopausa, procurar porque está sangrando Piorar. demais, porque não tem o estímulo. Aí É ela faz uma anemia verdade. ferropriva. Aí eu falo, eu tenho muito cuidado. Tem que porque só quando... No climatério, então, a gente ainda tá no perigo ali. É só quando realmente para. menopausa, 1 ano bonitinho, que aí realmente esse risco diminui. Isso. E se depois que você parou a menstruação, Uhum. voltar a ter anemia por falta de ferro, desconfia. A maioria dos casos é neoplasia Intestinal? intestinal ou endometrial ou ovário. Endometrial. Uhum. Entendeu? Então, assim, Uhum. desconfie, não fique Uhum. atrás dessa. Então, assim, não é para Não é para parar de acompanhar nunca, na verdade. Na verdade, você né? pode. Porque assim, a gente fala assim, não vou mais no ginecologista, porque não é isso. O ginecologista não vê só a sua questão menstrual, não vê só o seu hormônio. Ele vê outras coisas. E isso é extremamente importante. Uhum. A mulher ela precisa ser acompanhada de forma integral. Uhum. Se ela tem a confiança no ginecologista, ótimo, vá no ginecologista. Ele é o clínico, né, da mulher, na verdade. Nem sempre. O problema é que, às vezes, ela não tem a confiança. Você tem que ter um médico de confiança. Às vezes, o endocrinologista é mais de confiança do que tem a empatia, a né? empatia, exatamente. Então, vá naquele verdade. médico que você tem empatia. Não deixa de Só seguir. que não pode deixar de acompanhar. Não pode. E se você já teve, eu faço E muito avisa. essa pergunta. Avisa, por exemplo, tem cardiologistas hoje que são o médico o único clínico, médico, né? O médico da família, que é aquele então, que te assim, acompanha. Deixa né? ele cuidar, ele sabe. Uhum. Então, assim, hoje eu bato pé no ensino dos alunos de residente, é isso, que a anemia ferropriva precisa sair da faculdade, sabendo. Porque 30% é muita gente. É muita gente. E não tem porquê, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Né? E com essa vida por exemplo, a gente teve uma notícia agora que a gente só tinha disponível para distribuição de ferro oral no SUS o sulfato ferroso, que é super ruim, porque o comprimido dele tem só 40 miligramas de ferro elementar, você tem que tomar 5 comprimidos por dia. Ele mancha a dentina. Ele mancha a dentina se você não escovar o dente depois do ferro. Então, assim... Vários complicadores. É muito difícil. Então, graças a Deus, o SUS incorporou outras formulações de ferro oral. E está em consulta pública para a incorporação de outras medicações. Ai, que bom. Como o ferro injete também. Olha, que maravilha. Se Deus quiser, a gente vai ter. Deus quiser. Porque melhora muito a qualidade de vida. Você vai impactar no futuro. Exatamente. Né? Eu acho que a gente está em 2024, não devia ter mais carência de ferro. Mas você, como nutricionista, sabe muito bem disso, né? Hoje a gente tem mais alimentos que têm baixa absorção. Qualidade horrível. E o preço? E o preço da carne? Exatamente. A carne é muito cara. Um salgadinho, alguma coisa ali é muito baratinho, mais barato. Com uma coca, né? Que ainda vai. Exatamente. Que vai já não tem nutriente nenhum. Ainda vai ter lá o que restou do ferro dali. Isso, não dá. Então, assim, a gente tem... a gente está tendo a questão da isenção de impostos para alimentos. Então, a gente pensar nisso, né? Alimentos saudáveis, eles merecem ter isenção de impostos. Merecem. Mas os outros... Isso lá fora vai... bem. Isso lá na frente vai ser um efeito muito... muito vai conseguir abarcar uma qualidade de alimentar que vai refletir numa saúde no futuro eu falo muito uma coisa, grande, vai economizar dinheiro no futuro. Eu falo uma coisa muito importante, por exemplo, em Brasília a gente tem muita gente que faz concurso. Aí tem muita gente que fala assim, doutora, eu não consigo estudar com ferro baixo. A memória. Então, muitas vezes, a associação de deficiência de ferro com deficiência de B12... Você lê textos e textos, você não lembra da primeira página que você leu. Então, dá uma olhadinha. A gente, às vezes, em Brasília tem esse ar, né, de concurseiro. Dá uma olhadinha nisso. Cuida da sua saúde. Mas eu só vou cuidar quando eu entrar no concurso. Mas peraí, às vezes você não vai entrar por conta disso, entendeu? Procura uma assistência. Hoje não tá difícil a gente encontrar, até no SUS mesmo. Hoje
Eu morro de rir, né? Eu atendo porta aberta no SUS nas segundas-feiras. Falo assim, doutor, eu nunca imaginei que o médico me encaminhou na semana passada e eu já estou aqui. Olha. Falei, mas sua doença precisa ser rápido. Então, a gente tem essas prioridades de doenças que vão ser rápidas. Então, vamos nessa. Acredita, né? Procura. No SUS, vai atrás, procura. Então, corre hoje, atrás por exemplo, da sua a gente saúde. tem UPAs, né? As UPAs estão autorizadas a fazer reposição de ferro. Então, assim, hoje tem UPA, graças a Deus, em vários bairros. E aí tem enfermeiro que tem acompanha. suporte, se precisar de alguma intercorrência, então vale a pena. Mas ainda não tem intravenoso, né? É oral. Então, se você levar a prescrição médica, você pode fazer o intravenoso nas UPAs. Ah, entendi. Então, Você vale leva a a pena. medicação. Você leva a medicação. Você compra na farmácia. Algumas UPAs até inicialmente tinham, hoje já não tem mais. Tá? Mas você compra a medicação na farmácia e faz a aplicação lá. Na UPA. Olha, interessante. Entendeu? Porque vale a pena, entendeu? A UPA não é só para pronto atendimento. Você pode fazer aplicações, por exemplo, um antibiótico venoso que meu médico fez. Eu fiz 3 dias internado no hospital e preciso manter mais 4 dias. Procurei a UPA. Porque às vezes é em frente à sua casa, às vezes atravessando uma rua e você mantém. E a gente é tão descrente. Eu trabalhei 10 anos na Secretaria de Saúde, só que eu trabalhei em hospital, nunca trabalhei em UPA. E eu vejo as pessoas que usam a UPA reclamando muito. Então, a gente acaba que nem cogita, né? Mas na dengue eu vi muitos elogios da UPA. Gente, vai na UPA, tá? Faz o exame rapidinho. E a gente tem que voltar a acreditar e fazer essa tentativa, né? Na verdade, a gente tem que voltar a acreditar no médico que está mais próximo. Seja ele o médico da UPA, seja o médico da Unidade Básica de Saúde, seja o médico que já te segue por algum motivo. A gente tem que ter a proximidade com alguém, tá? Independente da sua doença, ter esse feedback, né? Dar o feedback pro médico e ser honesto. Entendeu? Não adianta falar assim, a ginecologista me passou 1 grama de ferro, eu não vou tomar. Fala com ela, doutora, eu não quero tomar. Ela vai te explicar por que vale a pena e por que não vale a pena. Depois você decide. Hoje, infelizmente, eu acho que até felizmente, na verdade, o médico ele não deve tomar a decisão. Ele deve mandar, olha, você tem a opção A, a opção B, a opção C. A opção A, você vai fazer isso, o ferro vai durar tanto. A opção B, você vai fazer isso, vai tomar tanto tempo de ferro, vai durar tanto. Eu não quero fazer nada. Você vai acontecer isso, isso, isso. Então, você tem que esclarecer. Hoje, o médico, ele não... Antigamente, fala assim, o médico mandou, tem que fazer. Hoje, não. Hoje, as pessoas questionam mais. E eu acho que está certo em questionar. Tá certo. Mas também... Entender o porquê daquilo, o porquê daquela... Você não... Assim, o médico, ele passa 4 ou 5 minutos explicando o que está acontecendo, dá muito mais aderência ao tratamento. Então, vale a pena explicar, vale a pena falar, olha, está acontecendo isso por isso. Então, por exemplo, se você está com anemia ferropriva, com sangramento menstrual aumentado, não adianta só te dar ferro. Se você não diminuir esse sangramento menstrual, colocar água na caixa d'água furada. Nunca vai encher. Então, é nesse sentido. Eu tenho um H. pylori no estômago, uma gastrite importante. Não adianta dar ferro venoso se você não tratar H. pylori, se você não parar a gastrite. Então, muitas vezes... Compreender. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico de outras doenças junto com a anemia ferropriva. Não é incomum eu mandar, por exemplo, um paciente, esse é um câncer gástrico, esse é um H. pylori, esse aqui é uma cirrose. São outras doenças que aparecem inicialmente como anemia ferropriva. Então, não adianta falar assim, é só uma anemia, Não é. Às vezes não é. Agora, vamos ao outro lado da moeda. A anemia microcítica, que é a hemácia pequena, porque com a falta de ferro ela fica pequenininha, né? É extremamente prevalente. Só que a gente tem um outro lado da moeda. A gente tem no Brasil muitos descendentes de negros. E o traço falciforme, ou anemia falciforme, ou as talassemias também dão microcitose. Então, se tem uma história na família, todo mundo na minha família tem, inclusive homens, anemia, pense bem, talvez não seja só a falta de ferro. Tá. E é outra coisa, que a massa é formada diferente, às vezes até sobra ferro, né? Às vezes tem excesso de ferro, sim. Então, assim, se tem uma história familiar muito grande de anemia, e inclusive pacientes do sexo masculino, abre o alerta. Não é só falta de ferro. Isso. É isso que a gente está fazendo aqui, fazendo essa... destrinchando a anemia e mostrando para as pessoas que tem que resolver
como resolver, como ir atrás. Então, a gente passou um monte de informação super bacana. Eu aprendi muito. Tô tão feliz. Então, espero que vocês tenham gostado, assim como a gente. E aguardem os próximos, que fiquei mais empolgada ainda de poder compartilhar tanta informação bacana. Muito obrigada. Rapidinho que a gente não falou. Claro. Associação de deficiência de ferro com deficiência de zinco. Importante. Se o paciente tomou ferro, seja ele oral ou venoso, e não melhorou o estoque, não melhorou o sintoma, vai atrás do zinco. O zinco muito baixo, às vezes você não consegue fazer aquela captação do ferro para a medula, para a produção de eritrócitos. A sinergia, né, dos metais. Sim. Isso mesmo. Tá, isso é importante. Isso é importante também, É isso, então, espero vocês no próximo podcast. E muito, muito obrigada pela sua presença. Imagina, espero a gente... já vou ver um outro assunto pra gente falar. Vamos falar de outra coisa. Que coloca o hematologista junto com a nutricionista. Muito obrigada. Imagina. Até a próxima. Até a próxima.